Vamos falar de saúde mental agora, gente. O impacto da pandemia da Covid-19 tem sim gerado inúmeros transtornos psicológicos. Quem não já ouviu falar sobre isso, alguém próximo ou você próprio, vive um momento como esse diante do confinamento, do medo, das perdas sem direito a despedidas, do desemprego crescente, das dívidas, das incertezas que vêm pela frente. Tudo isso tem trazido efeitos que comprometem a saúde mental das pessoas. Nós vamos agora conversar com o médico psiquiatra Jair de Jesus Mari. Ele é professor titular e chefe do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Queria agradecer ao doutor Jair, que nos atende por videochamada, desejar muito boas-vindas aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, doutor Jair, obrigada. Bom dia, Nádia. Bom dia, Teresina. Prazer falar com vocês. Muito obrigada por nos incluir na sua agenda. Sei que o senhor é um médico muito solicitado aí da Universidade Federal de São Paulo. Doutor Jair, diante da pandemia já são 5 meses de que tudo isso se instalou aqui no Brasil. E o que o senhor tem observado no comportamento das pessoas? É verídico afirmar que há realmente um avanço desses transtornos psicológicos? Não, com certeza, né? Eu costumo dizer que o pior da pandemia se dará na saúde mental. Por quê? Porque nesse momento nós estamos no meio do turbilhão, né? Mas todos enfrentando o que nós podemos chamar como o maior experimento psicológico que a humanidade já enfrentou. Então, essa situação, né, de isolamento, de afastamento, a repercussão que isso tem não só na afetividade, mas na economia, né? Então, nós estamos vivendo um momento de estresse ambiental muito grande. O número de mortes, né, ele é extremamente elevado no país, já estamos com quase 100 mil óbitos. Todas essas perdas, elas influenciam, né, e em situações que também elas são inesperadas, então as reações elas são semelhantes ao que a gente chama do estresse pós-traumático, porque são perdas totalmente inesperadas. Né? Se não houvesse a epidemia, essas perdas não ocorreriam. Né? E há um sofrimento muito grande, também agravado pelas condições em que não se pode, por exemplo, fazer um ritual de despedida adequado, né? E isso origina o que nós chamamos de um luto mais complicado. É muito mais difícil para as pessoas depois enfrentarem essa situação de perda. Nós temos uma pergunta do Fenelon Rocha para o senhor, doutor Jair. Pois não, Fenelon? Doutor Jair, eu queria saber quais são as manifestações principais diante desse quadro da pandemia, do isolamento, os principais distúrbios psicológicos que esse quadro traz. Olha, ele vai trazer vários quadros psicológicos, né? Porque você vai ter um problema de transtorno mental quando você tem uma interação da vulnerabilidade pessoal e aquele estresse que você está vivendo, não é? A condição, com certeza, com maior frequência, vai ser a depressão. Então, no início, o indivíduo ele tem um foco de apreensão no ajustamento que o isolamento exige. Então, existe todo um momento, né, de ajustamento, onde o foco de apreensão é a questão da pandemia. Quando esse foco de apreensão ele começa a se estender para outras áreas da vida, como a dificuldade de relações pessoais, a falta de um sentimento, né, de alegria, então a pessoa passa a ter uma tristeza muito grande, né, ela passa a pensar, os pensamentos, eles começam a ser pensamentos muito negativos, né, e até a pessoa começa a ter ideias de que não vale mais a pena viver. E quando você tem um problema de reação, né, que é uma reação, em geral, depressiva, e quando você perde a funcionalidade, você percebe que você está perdendo aquilo que você gostava de fazer, você não consegue mais fazer aquilo, ter prazer nas coisas que gostava, de conversar com um amigo, então é hora de pedir ajuda. Então, a condição mais frequente é a depressão,
o maior problema é você perceber quando já não consegue ser a mesma pessoa, então é hora de pedir ajuda. Eu preciso buscar um profissional para que isso não se agrave. É onde eu queria chegar. A gente tem aí, então, a certeza de que esses transtornos psicológicos aumentaram e tendem a aumentar diante de tudo que se instalou, mas a gente tem aí ferramentas também para combater, com a prevenção e com o tratamento. É por aí. Como prevenir e como tratar? Isso, né? Olha, o principal é buscar ajuda, né? Uma outra população muito vulnerável para essa situação são os próprios profissionais de saúde, porque eles estão vivendo uma situação de estresse extremo, né, onde as condições de atenção e de atendimento não são as mais adequadas. Então, há uma falta de material de proteção individual, né, há um estresse muito grande, então a pessoa ali convivendo, né, com a morte, não é, com as perdas e também colocando a vida em risco. Não é? Então, não só as pessoas infectadas, mas também os profissionais de saúde, todos esses grupos exigem realmente uma atenção muito grande do sistema de saúde mental. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles montaram todo um sistema de ensino para os psicólogos atenderem os profissionais de saúde, não é? Mas é também um aprendizado para que eles possam estender a todas as outras pessoas que enfrentarem o problema. Então, nós temos aí que criar mecanismos de estender o atendimento em saúde mental, porque realmente nós vamos ter um problema muito importante de sofrimento das pessoas e também na economia, porque essas pessoas elas terão dificuldades de reassumir o seu trabalho. Não é? Eu queria agradecer, então, ao doutor Jair de Jesus Mari, que é médico psiquiatra, professor titular e chefe do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Doutor Jair, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Saúde sempre. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, pessoal.